Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time esmeraldino perdeu por 1-0 para o Cuiabá no tempo regulamentar, nos pênaltis venceu por 3-1 e garantiu vaga entre os 16 melhores times da competição. Neste vídeo eu vou fazer uma análise sobre o jogo, vamos falar do lado técnico, do lado tático, das cobranças de pênaltis, tudo isso a partir de agora para você internauta, aqui no F62, aqui no Futebol 62. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o like para prestigiar o nosso trabalho, né? Uma forma de demonstrar carinho com a produção aqui do Futebol 62. Você também fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. O perfil da Lutei no Instagram é @luteimagazine, WhatsApp 99402-7562. A loja física fica ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Em um jogo sofrido para o time esmeraldino, o Goiás que havia vencido a partida de ida por 1-0, o Goiás resistiu, até que tomou o gol aos 34 minutos do segundo tempo e seguiu resistindo até o término do tempo regulamentar e depois venceu nos pênaltis por 3-1. Vamos dividir essa análise aqui. Primeiro, tecnicamente, o Cuiabá fez uma partida superior à do Goiás. O desenho tático do jogo foi o mesmo durante os mais de 90 minutos que tivemos. Um Cuiabá pressionando muito o Goiás, que se defendeu na maior parte do tempo muito bem, principalmente no primeiro tempo. A defesa do Goiás funcionou muito bem no primeiro tempo, mas era uma atitude bastante arriscada. Daqui a pouco eu vou falar isso no lado tático. E aí o Cuiabá foi insistindo. E vendo o jogo, a gente vê que o gol do Cuiabá parecia ser questão de tempo. O Tadeu fazendo defesas, jogadores perdendo oportunidades. O Goiás chegou a tomar um gol no final do primeiro tempo ali, foi sorte. O jogador está impedido, foi uma sorte, porque a defesa já havia falhado no lance. O Pita fez o gol, mas a arbitragem anulou porque ele estava impedido. Mas aquele foi um caso de sorte. E no segundo tempo, o Tadeu naquele duelo com o Lucas Mineiro e foi defendendo, foi segurando até que sofreu o gol. Num bate-rebate, o Bruno Alves fez o gol da vitória da equipe do Cuiabá, que ainda insistiu no restante do jogo, tentando o gol. O Goiás já saiu um pouquinho mais para o jogo depois de tomar o gol, mas a decisão acabou indo para os pênaltis. O desenho do jogo ele se desenrolou praticamente o mesmo. O Cuiabá atacava, o Goiás marcava num bloco baixo e não conseguia contra-atacar. O Goiás não contra-atacou, o Walter não participou do jogo nessa noite na Arena Pantanal. Às vezes, né, o bom momento da Série B ele leva à ilusão de que os times da Série B conseguem competir com os da Série A. Até competem, como o Goiás competiu hoje contra o Cuiabá, mas com muita dificuldade, porque nós estamos falando de divisões que geram uma enorme discrepância financeira. Os times da Série A hoje têm muito mais dinheiro do que aqueles que estão na Série B, então raramente você vai ver um time de Série B fazendo um jogo de igual para igual ou superior ao time da Série A. O Sport Recife merece uma menção honrosa. Fez um jogo muito bom contra o Atlético, o Sport Recife que está na Série B e o Atlético Mineiro que está na Série A. Mas isso é um fato raro. E o Goiás foi lá para Cuiabá para sobreviver. Ficou muito nítido isso na estratégia escolhida pelo técnico Márcio Zanardi. O Goiás foi lá para sobreviver e conseguiu sobreviver. Chegou aí nas oitavas de final e vai faturar uma premiação de quase 3,5 milhões de reais por essa
classificação. Então, sem dúvida, um fato esportivo importante para o clube, que volta a participar, estar entre os 16 melhores, e um fato importante financeiramente falando, pois o clube acaba de arrecadar um valor bastante interessante, valor correspondente, por exemplo, a 35% do que recebe na Série B do Campeonato Brasileiro. 1/3, e a Série B é uma competição que tem duração de 8 meses. O jogo de hoje foi apenas a primeira participação do Goiás nesta Copa do Brasil de 2024. Taticamente, vamos falar taticamente do jogo. Eu salientava isso no pré-jogo. O Goiás precisava, além de defender o resultado, que era natural isso acontecer, mas o Goiás precisava jogar um pouco. E foi o ponto que eu não gostei do Goiás. O Goiás não conseguiu jogar, ele só se defendeu. Defendeu. Só não defendeu em 2 jogadas, o gol que não valeu e o gol que acabou dando a vitória à equipe do Cuiabá. Então faltou o Goiás jogar. Agora, eu tenho para mim que muito disso se deve à qualidade do adversário. O Cuiabá é um time que tem mais qualidade técnica que o Goiás. Mesmo o Goiás classificando, mesmo o Goiás passando, claro que isso precisa ser comemorado, precisa ser ressaltado, mas o Cuiabá é um time tecnicamente superior ao do Goiás. E por conta daquilo que eu falei, das divisões distintas e do que cada um tem para investir neste momento. E o jogador, claro, ele prefere muito mais estar numa Série A, mesmo em uma equipe cuja missão é lutar contra o rebaixamento, do que estar num time de Série B. A visibilidade na Série A é muito maior e ela por si só já atrai muita gente. Se um jogador tiver, por exemplo, uma proposta do Goiás ou do Cuiabá, talvez até equivalente, é natural ele ir para o Cuiabá. Por quê? Por conta da visibilidade que a Série A dá a qualquer jogador do futebol brasileiro e até mesmo do futebol de fora. Vários estrangeiros estão atuando aqui no Goiás. O Márcio Zanardi, que é um treinador que foca o time dele jogar, ele até falava isso no pré-jogo, na entrevista pré-jogo, mas hoje ele não conseguiu executar isso. O Goiás não conseguiu executar isso. Talvez a estratégia era até essa, a intenção era essa, mas o Cuiabá não deixou. O Cuiabá sufocou o Goiás numa marcação alta, que raríssimas vezes eu vi um time marcar alto por tanto tempo como o Cuiabá marcou hoje. E o Goiás também tinha uma proposta que era dele, que ele acabava facilitando essa marcação alta do Cuiabá. Qual é? Marcar num bloco muito baixo. Vamos falar desse bloco agora? Vou pegar aqui a prancheta para a gente falar desse bloco do Goiás. Goiás que seguiu marcando num 5-4-1, tá bem? Aqui os 3 zagueiros por dentro, os laterais, Diego e Cristiano por fora, a linha de 4, aqui no meio começou Marcão e Juninho, o Baia pela direita, pela esquerda, o Wellington pela direita. E o Goiás marcando um bloco mais ou menos dessa altura que está aqui no campo. Tradicionalmente, o Goiás marca aqui, ele usa a linha de meio campo como referência. E os jogadores aqui da última linha ficam um pouco à frente da linha da grande área. É um bloco intermediário, poderia ser um bloco alto em outra situação, mas o bloco que o Goiás marca normalmente na Série B é esse, intermediário. Hoje não. A primeira linha já ficava praticamente em cima da linha da grande área, em alguns momentos dentro da linha da grande área, quando o Cuiabá conseguia se aproximar da área. A segunda linha baixa, com entrelinhas curto aqui, pequeno, para não deixar os jogadores do Cuiabá jogarem nesse setor, e o centroavante já aqui na intermediária, dando combatividade. Então, o Goiás hoje marcou nesse bloco baixo. É um aspecto, claro que você tem que jogar diante das suas possibilidades. Eu acho o bloco baixo perigoso. O gol do Cuiabá, ele deixa isso claro. Qual que é o perigo? O adversário fica sempre muito perto da sua área. Um passe, ele não precisa, por exemplo, se você marca num bloco mais alto, o adversário tem que dar 1, 2 passes, uma arrancada para chegar ao seu gol. Se você joga muito perto da sua área, como foi o caso do Goiás, um passe, uma finalização que bate em alguém e entra, o adversário está muito perto da sua área, em alguns momentos dentro da sua área. Então o risco é grande, como acabou sendo no gol que o Goiás tomou daqui do Cuiabá. Eu acho que o Goiás poderia ter marcado um pouquinho mais alto.
sabe? Talvez não fazer, claro que não, fazer uma saída de bola, mas marcado um pouco mais alto. Ter dado uma distância um pouco maior do seu gol, marcado pelo menos num bloco intermediário, para evitar que a equipe do Cuiabá circulasse a bola tão próximo à área do Goiás. Vamos conferir os dados do jogo e você vai ver isso. Primeiro os números, né? Vou colocar aqui para vocês. A posse de bola 59-41 para o Cuiabá, chegou a ser 69-31. As finalizações, Cuiabá finalizou muito mais, 15 contra 4, precisão nos passes 92-87, os cruzamentos 35, Cuiabá usou muito esse recurso, a 14, lançamentos, aí já foi o Goiás quem usou muito, 16-44, desarmes 9-11 e os escanteios 9-4 para a equipe do Cuiabá. Agora vamos conferir aqui a escalação do Goiás, né? Qual a formação que o técnico Márcio Zanardi usou durante a partida. Aí está a formação do Goiás, o Tadeu no gol, o trio defensivo ali, né? Que é aquele que vem jogando com o Lucas Ribeiro, o David Braz e o Edson, o Diego na lateral direita, na esquerda o Cristiano, que deu lugar ao Cristiano, só para a saída do Wellington, né? O Wellington foi quem entrou no lugar do Cristiano. Os dois, os volantes, o Marcão e o Juninho. O Juninho saiu para a entrada do Rafael Gava, isso no intervalo. O Wellington Matheus também saiu no intervalo. Acabou sendo substituído pelo... Quem foi que entrou no lugar do Wellington? O Ângelo Rodrigues. O Ângelo Rodrigues entrou no lugar do Wellington, com o Galhardo vindo fazer o lado de campo, né? O Luiz Henrique entrou no lugar do Paulo Baia. Então esse aí foi o Goiás e as substituições que o Goiás fez para esse jogo contra a equipe do Cuiabá. Agora vamos observar aqui o mapa de calor, e o mapa de calor ele vai dizer muito o que foi o jogo. É um mapa de calor autoexplicativo. Vamos só conferir. Olha aí o mapa do Cuiabá, a posse de bola do Cuiabá. Observe o quanto o Cuiabá teve uma posse de bola grande e na entrada da área do Goiás. O Cuiabá circulava essa bola praticamente na meia-lua do Goiás e forçava mais o jogo pelo lado direito, como podemos observar aí nesta imagem. Mas esse aí é o retrato do Cuiabá no jogo. É o setor que o Cuiabá mais ocupou durante a partida. Agora vamos conferir o mapa do Goiás. Olha o contrário. O Goiás, onde é que teve a posse de bola do Goiás? Dentro da sua área. E que posse de bola é essa? Talvez você se pergunte. São as jogadas em que os jogadores do Goiás tocaram na bola. Tocaram para quê? Para tirar a bola de lá. Então, foi um ataque contra a defesa hoje, esse jogo que a gente viu lá na Arena Pantanal. Mas, eu compreendo. Tá? Acho que o Goiás poderia ter tido um desempenho um pouco melhor durante o jogo. Marcado um pouquinho mais alto, ter tido um pouco mais de coragem para jogar, mas eu entendo essa situação de se defender, e se defender muito contra a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, porque realmente há uma diferença e ela é natural. O time da Série A tem muito mais investimento que a equipe da Série B, então o Goiás teve um feito, não fez uma grande partida, absolutamente não fez, mas esse feito de tirar um time da Série A do Campeonato Brasileiro, um time com orçamento de Série A, mesmo que essa equipe seja a lanterna da competição. No Goiás, o Tadeu, claro, um grande destaque durante o jogo e destaque nos pênaltis, onde ele pegou 2 pênaltis e ainda foi no terceiro, né? A bola bateu na trave, mas ele estava muito próximo ali. Se vai dentro do gol, possivelmente ele até faria a defesa. Então o Tadeu, mais uma vez, né? Me lembro daquela decisão contra o Bragantino, que ele pegou 5 pênaltis em 2022, 2 anos depois o Tadeu outra vez é responsável por classificar o Goiás na Copa do Brasil. O Diego defensivamente foi bem, muito dedicado, o trio defensivo do Goiás eu gostei, jogou muito pressionado o jogo inteiro, é difícil você jogar assim, mas eles saíram bem. O Cristiano gostei mais no segundo tempo que no primeiro, os dois volantes achei que faltaram jogar, Marcão e Juninho jogaram muito pouco. O Gava, quando entrou, participou um pouco mais do jogo ofensivo, ele que entrou no lugar do Juninho no intervalo.
E lá no setor ofensivo, o Paulo Baia muito sumido, o Thiago Galhardo muito sumido, o Wellington muito sumido. A verdade é que o ataque do Goiás não existiu nessa noite na cidade de Cuiabá. O Goiás não incomodou o Walter em momento algum. Então o Goiás, como não tinha posse de bola, não tinha criatividade, não tinha oportunidades claras de gol. Então uma sequência muito lógica essa aí que eu acabei de citar. E já o Cuiabá parou muito no Tadeu, né, e em finalizações às vezes não tão qualificadas assim, que iam para fora. Mas o Cuiabá é um time que cresceu, né? Até hoje lá no debate na rádio eu falava sobre isso, que o Cuiabá era um time que tem potencial para estar numa posição melhor do que essa que ele se encontra no Campeonato Brasileiro, que é o último colocado. Então o Cuiabá tem potencial para crescer dentro dessa competição. Não a nível de fazer uma grande campanha, mas pelo menos a ponto de brigar, né, de não ser uma presa fácil no rebaixamento para a Série A de 2025. Ao Goiás valeu muito a classificação. O Goiás cumpriu a sua missão dentro do jogo, se classificar. E o Goiás hoje agora vai esperar o adversário da próxima fase, pode ser qualquer um dos times que estiver classificado, mas a chance de ser um time da Série A outra vez é grande. Por quê? Porque a maioria das equipes que estarão na próxima fase são equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então não vai ser nenhuma surpresa se o Goiás enfrentar outro time da Série A nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Tá bem? Então, são essas, né, aí as minhas impressões sobre essa classificação do Goiás diante da equipe do Cuiabá. E o Goiás perdeu a invencibilidade, né, no trabalho do Márcio Zanardi, mas eu penso que ganhou muito mentalmente. O Goiás sai de Cuiabá fortalecido. O Goiás teve força para cumprir o que o treinador determinou. Esse é um ponto que tem me chamado a atenção. A equipe está cumprindo o que o Márcio determina. Não é aquele elenco rebelde, não é aquele elenco desligado do treinador. Ele tem jogado junto, estava no gramado, foi lá, abraçou os jogadores. Isso é um típico, né? É o perfil do Márcio Zanardi. Me parece que ele é bastante intenso nos seus treinamentos, mas é um cara que comemora junto, que festeja junto, e isso tem seu valor. Os jogadores também acabam elogiando e gostando desse tipo de situação, né? E eu só queria falar aqui, antes da gente fechar, já me estendi muito, na questão dos pênaltis, né? O Tadeu decisivo nos pênaltis. Só no primeiro que ele erra o canto, mas depois ele pega dois, no terceiro a bola bate na trave, mas se vai dentro provavelmente ele tocaria nela, porque ele chegou muito rápido na bola. E algo que me chamou a atenção, quando o Luiz Henrique bate o pênalti e faz o gol do Goiás, o 2-1, ele avisa o Tadeu que o Cleison vai bater no canto direito. Pode observar na imagem, eu estava assistindo, ele vai, chama o Tadeu, grita o Tadeu e faz um sinal assim, que era de que o jogador bateria no canto direito, e ele acertou, né? Isso é espírito de equipe. O cara já fez o pênalti, poderia simplesmente, não, Tadeu, vai lá, defende para nós. Não, ele esperou, olhou para o Tadeu, fez o sinal para o Tadeu foi no canto indicado pelo colega, pelo Luiz Henrique, e acabou pegando um pênalti fundamental para o Goiás. Um pênalti que o Goiás teve a oportunidade de ir na cobrança seguinte e já colocar 3-1 no placar. O que sem dúvida um fator bastante interessante para o time esmeraldino. Tá bem? Então essa aí é a minha análise dessa derrota, mais uma derrota com classificação do Goiás para as oitavas de final da Copa do Brasil. Boa sorte ao time esmeraldino na próxima fase desta competição. E você, fique à vontade para fazer seu comentário aqui no canal. É sempre muito bem-vinda a sua participação, é sempre um prazer para mim receber cada um de vocês aqui no Futebol 62. Meu grande abraço, até a próxima.